trouxe a Bíblia, erga ela assim, erga ela. Erga bem alto a sua Bíblia. Olha aí, ó, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe você por carregar a sua Bíblia. Aquele que não trouxe, costume trazer a sua Bíblia. Hoje nós vamos precisar dela hoje. Glória a Deus, amém? Tem irmão que traz Bíblia e traz caneta junto e marca texto, né? Aleluia, glória a Deus, isso aí é maravilhoso. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia então, você que a trouxe, em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Hebreus 10 e 36. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus 10, 36. Glória a Jesus. Quantos acharam? Amém? Aleluia. Hebreus 10, 36. Hebreus é depois de Gênesis, para quem está um pouco perdido. Não é depois de Gênesis, irmãos. É, Fabrício? Ô, Fabrício. Sim, depois. Bem depois. Quase lá no fim. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Diz assim a palavra do nosso Deus. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Amém? 36 e 37 nós lemos. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Amém? Glória a Deus, gente. Fique à vontade. Louvado seja Deus. Como que vai funcionar a dinâmica hoje? Eu vou ler alguns versículos e vou comentá-los. Então eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. Eu não quis ler todo o capítulo 10 de Hebreus para a gente ganhar um pouco de tempo e poder usar esse tempo no desenvolvimento da pregação. Nós só vamos falar de alguns versículos do capítulo 10 de Hebreus. A palavra paciência que nós lemos aqui, talvez em alguma tradução da Bíblia que você possa ter aí, está diferente. Porque a palavra paciência que nós lemos aqui, ela é a mesma usada para perseverança. Todo cristão, irmão, ele deve ser perseverante. Todo cristão, ele é por natureza e pela nova natureza, pelo novo nascimento. Todo cristão, ele é um lutador. Todo cristão, ele é um perseverante. Quando você quer alcançar algumas promessas de Deus aqui para esta vida, você já tem que perseverar. Nós falamos mais sobre isso no Culto Fé, nas terças-feiras, sobre exercer a nossa fé, sobre viver pela fé, sobre alcançar as coisas pela fé, sobre não desistir, sobre lutar, porque o cristão, por natureza, ele é um lutador. O cristão, por natureza, ele é um perseverante. Para que nós, tendo alcançado muitas bênçãos aqui, quem já alcançou bênçãos de Deus na sua vida já? Olha aqui, muitos. A gente não pode ser hipócrita de dizer, não, eu sirvo a Deus, mas eu não estou atrás das bênçãos. Não, todos nós estamos aqui porque um dia Deus já nos abençoou, porque quando nós mais precisamos, o Senhor nos atendeu. Mas a maior de todas as bênçãos, a maior de todas as promessas, nós vamos alcançar se nós perseverarmos até o fim. Qual é a maior de todas as bênçãos? Qual é a maior de todas as promessas? É passar a eternidade com Jesus. É passar a eternidade com o Senhor. Mas a carta aos Hebreus, dirigida aos crentes, hebreus que se converteram ao cristianismo, ela é dirigida principalmente o capítulo 10, àqueles irmãos que estavam cansados, aqueles irmãos que se sentiam sobrecarregados, aqueles irmãos que já haviam várias vezes pensado em desistir, e alguns até que já haviam abandonado a comunhão da igreja. Por isso que o autor da carta aos Hebreus, ele tenta mostrar, principalmente aqui no capítulo 10, que Cristo é superior
a tudo, que Jesus é superior a tudo, o nome dele está acima de todo nome. Outro dia, não sei se foi domingo passado, na outra semana, eu falei aqui sobre nada podemos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se nós somos lutadores, se nós somos perseverantes, perseverar é o contrário de desistir, porque é muito mais fácil desistir, mas a conta ela é muito mais alta quando ela chega. Muitas vezes alguns chegaram a dizer, mas eu sirvo a Deus e parece que nada dá certo, eu sirvo a Deus e agora estou sendo perseguido, eu sirvo a Deus e agora não está acontecendo aquilo que eu queria, e vai desanimando, e vai parando, e vai diminuindo o seu ritmo. E as pessoas na prática, como que elas diminuem o ritmo? Primeiro elas param de orar, depois elas param de ler a Bíblia, depois elas param de vir na igreja, e depois por completo elas se afastam da presença de Deus. Porque o crente, irmão, ele não cai, o crente ele vai caindo, é um processo, é aos poucos. Se nós estamos em processo de transformação, de construção e de mudança, para que nós cheguemos um dia à perfeita estatura de Cristo, aquele que desiste é o contrário. Aquele que não persevera é o contrário, ele cada vez vai mais para longe de Jesus, ele cada vez se afasta mais do Senhor. Mas por que então que nós devemos perseverar? E aqui eu quero entrar com vocês a partir do versículo 19 do capítulo 10. Por que nós devemos perseverar? Em primeiro lugar, porque Cristo abriu esse caminho para nós. Cristo abriu esse caminho para nós. Antes do capítulo 10, ali no capítulo 8 e capítulo 9, Paulo está, ou o escritor da carta aos Hebreus, provavelmente é Paulo, ele está explicando aos Hebreus que agora não precisa mais um sacerdote matar um animal e através do sangue do animal o pecado ser perdoado. Porque nós temos um sumo sacerdote agora, que é Jesus Cristo. Ele foi à cruz e ele não matou um animal para que através do sangue do animal os pecados fossem perdoados, mas ele se fez maldição em nosso lugar, ele se colocou naquela posição, ele se permitiu estar naquela posição para que a partir dele, a partir da cruz, a partir daquele momento, agora você não precise mais de intermediário a não ser o próprio Jesus. Você tem um livre caminho, um livre acesso à presença do Senhor. Então Paulo ele está explicando tudo aqui, e quando chega no capítulo 10, ele fala que Cristo ele abriu o caminho. Vamos ler o versículo 19, pode colocar para a gente, por favor. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Amém? Nós só podemos ter essa ousadia porque Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Pecados esses que nos mantinham longe de Deus. Os nossos pecados, Isaías capítulo 59, Isaías diz, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado nos separa de Deus, o pecado nos afasta de Deus, o pecado havia afastado toda a humanidade do Senhor, até que Jesus veio e ele morre em favor de nós e dos nossos pecados, e agora nós podemos ter ousadia para entrar na presença de Deus. Por que essa palavra ousadia é usada? Deixa eu contextualizar, talvez alguém não saiba. Repito, no Velho Testamento, na Velha Aliança, existia um sacerdote, o sumo sacerdote, não era qualquer sacerdote, mas o sumo sacerdote era o único que podia entrar no lugar santo, no Santíssimo, no Santo dos Santos, onde Deus manifestava a sua presença. O sacerdote ele não podia estar em pecado, e ele entrava naquele lugar, e ali ele aspergia o sangue sobre aquele lugar, e ali Deus manifestava sangue de animais, e ali Deus manifestava a presença dele, e ele fazia tudo isso, o sacerdote, para que o pecado do povo fosse perdoado. Você vê como o povo não podia, o povo não ouvia a voz de Deus. Eu lembro de uma passagem quando Moisés estava no alto do monte, ouvindo a voz de Deus, o povo lá embaixo só ouvia relâmpagos e trovoadas, e ficou com medo, e ficou apavorado.
Por quê? Porque o povo não tinha esse acesso ao Senhor, era só através de um intermediário, era só através de um sacerdote. Olha que maravilhoso, e agora Jesus é o sumo sacerdote. É por isso que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não é Pedro, não é Maria, não é João, não é o fulano de tal, seja lá quem você possa ter aprendido erroneamente, porque o único que nos dá acesso ao Pai é o Filho. Aleluia! E agora nós podemos então ter ousadia para entrar na presença de Deus. Você pode ter ousadia. Antes, se alguém entrasse, morria. Agora não, você tem ousadia, porque Cristo já morreu em teu lugar. E agora você pode viver, e não só viver nesse tempo, mas viver eternamente na presença do Senhor. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus, Ele inaugurou então um novo caminho. Jesus, Ele inaugurou então um caminho vivo. Agora nós estamos aqui buscando o Senhor e nós podemos sentir a presença do Senhor. Nós não vivemos pelo que sentimos, a Bíblia diz que a gente vive pela fé, não é obrigado a você sentir alguma coisa, mas nós podemos sentir a presença de Deus, e quão maravilhoso é quando nós sentimos o refrigério sobre a nossa alma, quando nós sentimos a presença de Deus sobre nós. Por quê? Porque Cristo, Ele se entregou em nosso lugar, Ele inaugurou um novo e vivo caminho para todos nós, os filhos de Deus. Versículo 21, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Já expliquei como era a antiga aliança. Agora o sacerdote é Cristo, o sacerdote é Jesus, diga glória a Deus. Versículo 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aleluia. Você pode se aproximar do Senhor agora. Nós podemos nos aproximar do Senhor agora. Mas segundo o texto que lemos, nós não devemos nos aproximar de qualquer jeito. Nós devemos ter o coração purificado. Nós devemos ter um verdadeiro coração purificado, lavado com água. O que é essa água que a Bíblia diz? É a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos limpando, a palavra de Deus vai nos moldando. A palavra de Deus por vezes nos confronta, em outras vezes a palavra de Deus nos afaga, nos abraça, em outras vezes a palavra de Deus abre a nossa visão. É pela palavra de Deus que nós somos limpos de toda imundície desse mundo. É pela palavra de Deus que nós somos descontaminados daquilo que o mundo fez às nossas vidas. É por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com as coisas deste mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendimento se transforma pela palavra de Deus. É a mente e o coração lavado com água limpa. Então você pode chegar ousadamente na presença de Deus, mas não chegue de qualquer jeito na presença do Senhor. Nós vivemos em um tempo onde o sagrado está ficando para trás. As pessoas, elas não entendem mais o que é sagrado. As pessoas, elas chamam de religiosidade aquilo que nós chamamos de sagrado. Elas chamam de fanatismo aquilo que a Bíblia diz que é sagrado. Nós temos que ter reverência com as coisas de Deus. Nós temos que ter reverência com os irmãos, com os servos de Deus. Nós temos que ter reverência com a casa de Deus. Pastor, mas Deus não habita em templo feito por meios de mãos humanas. Não, Deus não está dentro desse reboco, dessa parede. Deus não está dentro desses tijolos. Deus está dentro de nós. Mas esse é o ambiente de adoração. Esse é o ambiente de santidade. Esse é o ambiente de transformação. Esse é o ambiente onde nós clamamos e pedimos para que o Espírito de Deus se manifeste sobre as nossas vidas. Então respeite o ambiente, tenha temor do ambiente, porque é nesse ambiente que o Senhor quer se manifestar sobre a tua vida. Nós conseguimos ver isso aí no dia a dia. Umas pessoas, elas tratam as coisas de Deus de qualquer jeito, elas tratam a igreja de qualquer jeito. Houve um tempo, irmãos, e isso não é saudosismo, isso não é fanatismo, isso é um coração limpo e purificado pela palavra de Deus. Houve um tempo em que nós nos enchíamos do Espírito Santo e nós queríamos levar lá para o nosso trabalho esta unção, nós queríamos levar para a nossa escola esta unção, nós queríamos levar para dentro da nossa casa esta unção, mas os tempos mudaram.
hoje as pessoas querem trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. E quando você fala isso, mas é religiosidade, mas é o sistema religioso. O sistema está levando pessoas para o inferno. Não esse, o sistema diabólico, o sistema do mundo. E as pessoas estão dizendo que tem que trazer o mundo para dentro da igreja. Não chegue de qualquer jeito na presença do Senhor. O que mais você vai escutar de pessoas que daqui a pouco vão se desviar é a frase: nada a ver, não tem nada a ver. O que tem a ver isso aqui que eu estou fazendo? O que tem a ver? Agora tudo é errado, agora nada pode. Isso é religiosidade. Eu vi alguém falando na internet que esse sistema religioso é opressor. Eu vi alguém falando na internet que esse sistema religioso é dominador. Eu vi alguém falando na internet que a igreja é um sistema falido. Eu vi alguém falando na internet um monte de coisa desse tipo. Deixa que eles falem. Quem tem intimidade com Deus sabe o que está fazendo. Quem tem intimidade com Deus sabe para onde está indo. Quem tem intimidade com Deus não cai na conversa do diabo. É porque é mais fácil acreditar nas coisas lá de fora. É porque é mais fácil seguir as coisas lá de fora. Mas tem sistema religioso opressor, existe pastor mau caráter, existe igreja que não prega a verdade, existe, mas isso não é assunto seu, isso não é assunto meu. O nosso assunto é a nossa vida diante de Deus e a nossa igreja diante do Senhor. Aleluia! Que as pessoas lá fora enchem a boca para falar mal da igreja, mas nunca viram o que é a igreja aqui dentro. As pessoas lá fora, muitas que foram feridas e machucadas, irmãos, e são feridas, são machucadas, mas sabe o que é engraçado? Eles botam até na rua assim: se a igreja te feriu, venha cá que eu vou te dar um abraço. Mas eu nunca vi alguém botar uma placa escrito assim: se você feriu a igreja, vem aqui que eu vou orar por você. Porque todo mundo que diz que foi oprimido e ferido pelo sistema, eles não chamam de sistema. Muitas vezes eles mesmos fizeram o que não devia ser feito. E se foram feridos e magoados, não perdoaram como Jesus ensinou a perdoar. O problema de muitos é que a gente se coloca no lugar de vítima sempre. Eu não sou vítima, eu sou um filho de Deus. Você não é vítima, você é um filho, uma filha de Deus. Você foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Você vai morar no céu com Jesus. Você vai passar a eternidade com Ele. Então não chegue diante de Deus de qualquer maneira. Aleluia, vamos adiante. Glória a Deus. A perseverança, irmãos, ela começa na cruz. Lembra que nós estamos falando de perseverança? Ninguém consegue perseverar olhando somente para si mesmo. Nós perseveramos porque Cristo abriu um caminho, irmãos, que jamais será fechado. Quando eu olho para mim mesmo, eu me sinto tão incapaz. Quando eu olho para mim mesmo, eu vejo todos os meus defeitos. Quando eu olho para mim mesmo, eu vejo tudo aquilo que de errado há em mim. E eu digo: Senhor, não tem jeito, eu não consigo, eu não posso. Então a gente não vai conseguir perseverar se olhar para nós mesmos. Eu sou um péssimo marido. Eu sou uma péssima esposa. Eu sou um péssimo pai. Eu sou um péssimo filho. Então vamos melhorar. Mas isso não é motivo, irmãos, esses pensamentos que nem são verdade na maioria das vezes. Você é uma bênção. Pastor, mas eu não sou perfeito. Nem eu, quem é? Mas o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Você tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Você tem que levantar a cabeça e perseverar. Sabe o que mais você vai escutar? Você que, quem sabe, um dia se afastou da presença de Deus, ou se afastou da igreja, você vai escutar agora. Agora voltou para a igreja, né? Agora que fez tudo errado, vai para a igreja de novo, né? Exatamente, isso é evangelho. Isso é evangelho. Pastor, como é que tu aceita fulano da tua igreja? O que tem fulano? Eu só não aceito o diabo aqui, expulso ele, expulsamos ele. Se a gente vê ele, a gente bota ele para correr. Amém? Mas as pessoas, irmãos, nós temos que amá-las. Não importa o que elas fizeram. Só que às vezes a gente está tão cheio de si mesmo, a gente não nasceu de novo, a gente não olha os nossos próprios defeitos e só quer acusar o outro, só quer falar dos defeitos do outro. Enquanto nós cuidamos da vida do outro, o diabo está fazendo uma bagunça na nossa. Persevere, avance por esse caminho que Jesus abriu.
E olhe para a cruz. Olhando para você mesmo, você não vai conseguir. Olhando para nós mesmos, nós não vamos conseguir. Versículo 23, por favor. Glória a Deus. Porque o autor, irmãos, ele não para aqui na obra que Cristo realizou. Ele mostra que a gente tem que dar uma resposta para essa obra de Jesus na cruz. Sabe qual é a resposta? Versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. É assim que nós perseveramos, nos mantendo firmes. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Um inconstante, ele nunca consegue viver a plenitude daquilo que o Evangelho tem para ele. Nós nunca vamos conseguir viver a plenitude do Evangelho em nossas vidas se nós formos inconstantes. Nós temos que ser firmes, nós temos que ser constantes, é o que diz a palavra do Senhor. Nós temos que ter convicção, firmeza de fé. Nada pode abalar a sua fé, irmão. Nada pode abalar a sua fé. Aconteça o que acontecer, permaneça de pé. Aconteça o que acontecer, permaneça firme. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Imagina só, você é um crente, você se batizou, você dá o dízimo, você toma ceia, você vem nos cultos, mas você recua, você não persevera, você não vai à frente, você não vive pela fé, você fez tudo aquilo em vão, porque está desagradando o Senhor, porque está desagradando a Deus. As nossas emoções, elas mudam, os nossos sentimentos, irmãos, eles mudam. Aquilo que você está vivendo hoje, amanhã vai ser outra realidade, amanhã vai ser diferente. Você tem uma alegria, você tem um momento de felicidade, mas daqui um dia, dois, algumas semanas, já passou esse momento. Aí daqui a pouco nós estamos tristes por alguma coisa que aconteceu, por alguma perda que tivemos, mas daqui a pouco já vem a alegria de novo, porque a dor, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e nós estamos alegres num dia, e às vezes a gente fica triste, e isso não é bipolaridade, não, irmão, isso aí é a vida real. A vida não é um mar de rosas, não é um doce todo o tempo. Vai ter luta, vai ter problema, vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade que nós não causamos, vai ter dificuldade que nós causamos, que é apenas colheita de uma semeadura que fizemos. Vai ter coisas que vai acontecer, uma enfermidade, uma doença, a gente não pediu aquilo, a gente não queria aquilo, mas aconteceu, veio sobre a nossa vida. Mas aonde está a nossa fé em Jesus? Aonde está a nossa fé no Senhor? Porque eu acho que todos que estão aqui, em algum momento, em algum final de semana, cantaram: o Coliseu não parou, a igreja, né? A igreja não foi parada e nem vai ser parada, eu não vou ser parado, eu não vou ser impedido de seguir em frente. A gente canta. Tem um pregador muito famoso, mas eu esqueci agora, eu acho que é John Wesley, que ele falava assim: o momento que o crente mais mente é o momento do louvor. O momento do culto ou da vida onde o crente mais mente é o momento dos louvores. Porque a gente canta uma coisa que não vive às vezes. Nada vai me parar, nada vai me impedir. Aí daqui a pouco, ó, aquela cadeira vazia ali, ó. O irmão sempre sentava ali, cadê ele? Está em casa, brabo, porque ouviu alguma coisa que não gostou. Ó, aquela cadeira lá, está vazia lá, cadê aquela irmã que sempre sentava lá? Está indignado por isso, por aquilo, por aquele outro. E são sempre as vítimas. São sempre as vítimas. São sempre aqueles que não fizeram nada, mas que fizeram para eles. Irmão, nada pode te parar. Perseguição não pode te parar. Uma mentira que inventaram contra ti não pode te parar. Uma palavra que tu não gostou não pode te parar. Nem uma enfermidade, nem a morte pode te parar. Amém? Você é salvo, você foi salvo, nem a morte pode parar você. E por que que as dificuldades dessa vida muitas vezes conseguem parar? Por que que as correrias dessa vida muitas vezes conseguem parar?
Deus tem que ser prioridade na vida de todo cristão, amém? Hoje é noite de Santa Ceia, se arrependa, se você for negligente em alguma área da sua vida, em alguma prática espiritual, seja alguém arrependido nessa noite, coloque aos pés de Jesus, para que você tome a ceia, relembrando do que Cristo fez por você, para que você renove a sua fé, para que você saia daqui infinitamente melhor do que chegou nessa noite. Além de manter firme a nossa esperança, Deus nos deu algo essencial para perseverarmos: a comunhão da igreja. A comunhão da igreja. Versículo 24 e versículo 25, acompanhe aí. Aleluia. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Amém? Perseveramos juntos, caminhando juntos como igreja, considerando uns aos outros, tendo consideração uns com os outros. Deus nos chamou para nos estimularmos ao amor. Você tem estimulado o teu irmão ao amor ou não? Quando alguém chega e fala de outra pessoa para você, você estimula ela a amar a outra pessoa, ou você estimula ela a cancelar a outra pessoa? Nós precisamos nos estimular ao amor. Eu estimulo o amor sempre. Como assim, pastor? Tem gente que estimula o amor sempre como? Sempre enchendo a paciência dos outros, né? Aí estimula o amor do outro, que tem que perdoar, que tem que amar. É uma forma, não é a melhor, né, irmãos? Mas é uma forma. Por que eu falo isso? Porque uma das maiores dificuldades dos crentes é o perdão. Uma das maiores dificuldades é o perdão. Ora, a pessoa ela não consegue nem perdoar o seu próprio cônjuge às vezes. Ela não consegue perdoar nem seu próprio pai às vezes, não consegue perdoar nem seu próprio filho às vezes. Como é que vai perdoar um estranho? Como é que vai perdoar alguém que não convive junto, que não mora junto? Aí a maioria, irmãos, a maioria das pessoas, eu estou falando isso, eu gosto de falar porque a pessoa não me conhece também, né? Tá nos conhecendo agora. Quem é esse pastor aí, esse pregador aí? Começou ontem, não faz muito tempo não, mas tem alguma experiência, irmão. Que a maioria dos crentes que saem da igreja, e aí eu não estou falando da nossa igreja especificamente, é num contexto geral, a maioria é porque não perdoou o irmão que lhe fez alguma coisa. É porque não perdoou o irmão que lhe fez mal. Às vezes eu conheço pessoas, irmãos, que elas, assim, como é que eu vou dizer? Elas não têm vida com Deus. Acho que a palavra é essa. Elas só estão aqui sentadas fazendo número. Não tem vida com Deus, ela não ora, perguntar o que diz no Salmo 23, ela não sabe, né? Qualquer coisa ela não... E aí, quando ela magoa com alguém, quando ela fica triste com alguém, Deus falou comigo, que o meu tempo nesse lugar chegou ao fim. A criatura não tem vida com Deus, mas aí quando ela quer fazer algo da cabeça dela, ela diz, Deus falou comigo. Não falou não, irmãos, é a tua consciência. É a tua consciência que não consegue perdoar, que não consegue liberar perdão, que não consegue amar o próximo, a não ser da boca para fora, e não suporta mais estar perto, não suporta mais estar junto. Isso aí é muitos casos. Eu não vou dizer, irmãos, que não tem pessoas que saiam com a direção de Deus, que não tem pessoas que mudem de denominação, como muitos dos irmãos que estão aqui com a gente hoje. Muitas vezes acontece de um direcionamento de Deus, muitas vezes acontece de algo que Deus mandou fazer, mas na maioria das vezes, nessas pessoas que não têm vida com Deus, elas não têm a capacidade de amar, elas não têm a capacidade de perdoar. E nós temos que nos estimular ao amor e às boas obras. Quando alguém vier falar de outra pessoa para você, estimule ele a perdoar, estimule ele a amar aquela pessoa. Todos nós temos defeitos, irmãos, todos nós erramos. Todos nós pisamos na bola às vezes. Mas nós carecemos da misericórdia, nós precisamos da misericórdia do Senhor e da misericórdia dos irmãos também.
Então consideremos-nos uns aos outros. Isso é igreja, irmãos. Amém? Diz um amém aí, mais legal assim. Porque isso não é o sistema religioso. Isso é evangelho. É o evangelho de Cristo, é a palavra de Deus. Aleluia. Porque a gente diz amém para tudo que é porcaria aí fora. A gente diz amém para tudo que é mentiroso que está na internet. A gente diz amém e aplaude para toda e qualquer heresia que falam, mas que agrada os nossos ouvidos com coceira. Mas para a palavra de Deus, às vezes é difícil dizer um amém. Mas o Senhor está mudando algo dentro de alguém aqui essa noite. Aleluia, o Senhor está mudando algo dentro de nós essa noite. Para que nós consigamos seguir em frente, para que a gente não desista, para que a gente persevere, para que a gente vá adiante. Deus nos chamou para nos estimularmos ao amor. Versículo 25 diz, não deixemos de congregar. A Bíblia está dizendo aqui que já havia irmãos se afastando da comunhão da igreja, mas o correto é o que diz o versículo 25, não deixe a vossa congregação, como tem sido o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Ninguém foi chamado para perseverar sozinho. O nosso culto de ceia, por exemplo, não é apenas comunhão com Cristo, é comunhão com o corpo de Cristo. Amém? Por que eu insisto para todos estarem na ceia? Porque não faz sentido a gente tomar ceia sozinho. Você consegue entender isso? Ah, mas é em memória de Cristo, mesmo eu estando sozinho, eu vou me lembrar dele e tal. Irmão, se você está doente, se você não conseguiu sair do trabalho, se você está viajando, aí tudo bem. Mas a pessoa tem que fazer o máximo de esforço para participar da ceia, porque a ceia, ela não é só comunhão com Cristo, ela é comunhão com a igreja, ela é comunhão com os irmãos. Hoje um irmão perguntou para mim assim, pastor, tu pode me trazer a ceia aqui segunda? Aí eu já falei para ele, tá doente? Estão doente aí? Mas eu sabia que ele estava só me tirando. Mas eu falei, eu ia falar, eu acho, de qualquer jeito. Tem alguém doente aí? Não, porque se tiver doente a gente vai. Se o pastor não puder, pede para um obreiro ir, né? Mas não faz sentido, irmãos, a gente tomar ceia sozinho. Se a gente tem uma igreja para congregar, se a gente faz parte de uma igreja, aleluia. Então a Bíblia está nos orientando a não deixar a congregação, a não deixar a comunhão com os irmãos. Pastor, mas às vezes os irmãos são chatos. São, irmãos, eu sei disso, eu também sou, a gente é chatão mesmo às vezes. Mas e daí? Mas e daí, o teu chefe é chato e tu não pede as contas, né? Lá no trabalho é chato, mas tu não deixa de ir lá, né? Para tu que vende, aí teus clientes são chatos, mas tu não deixa de atender eles bem para fazer uma boa venda, né? Teu marido é chato, irmão, pra caramba, tu não deixa ele, né? Hã? Vê que as pessoas, elas tomam decisões erradas por motivos bobos. Por motivos bobos. Nós temos uma igreja e glória a Deus por isso, irmãos. Eu sei que cada um tem uma realidade. Aí eu vou apelar um pouco agora e falar, porque eu sei que cada um tem uma realidade, tá? Mas existem lugares no mundo hoje, onde não se pode ter uma igreja. Porque se a pessoa se juntar 2 ou 3 para fazer um culto, a polícia vai lá e mata, executa. Tem igrejas, irmãos, que são subterrâneas, são em cavernas. Tem igrejas que se reúnem uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses. Tem uns crentes aqui que eu acho que iam gostar, eu acho, dessas igrejas. Que se reúnem uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses. E lá só tem uma página da Bíblia, não tem nem a Bíblia completa, às vezes tem um pedacinho da Bíblia, onde cada um quer ler um pouquinho. Por quê? Porque a igreja é perseguida, mas eles amam a Cristo, eles amam Jesus e nada separa eles do amor de Deus, nem a morte, irmãos, nem o risco de morte. E a gente, por tanta besteira, por tanta bobagem, por tanta coisa pequenininha,
quer deixar de vir no culto, quer deixar de congregar, quer deixar de estar no corpo de Cristo. Irmãos, o nosso culto de ceia é comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, além da comunhão com o próprio Jesus. Aleluia. Vamos lá para o versículo 35, eu vou para o final agora. Ai, pastor, não pode mentir, né, pastor? Dizer que vai para o final agora, né? Versículo 35, pega a tua Bíblia aí, irmão. Nós perseveramos porque a recompensa está próxima, amém? Versículo 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Galardão é recompensa. Não rejeita a confiança que tu tem que ter, irmãos. Porque a recompensa ela vai ser grande, porque a recompensa ela vai ser gloriosa. Pensa na melhor coisa que esse mundo pode te oferecer, pois não se compara aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Não se compara aquilo que Deus tem preparado para nós. Paulo diz que ele vai ao terceiro céu, ele vê o paraíso de Deus, ele vê coisas que não é lícito contar aos homens. O que será que Paulo viu que ninguém mais viu, irmãos? Aleluia! Então todas as maravilhas desse mundo não se comparam com a promessa de Deus se cumprindo sobre nós. Não desista, avance. Olha o versículo 36, vamos ler o 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aquele que prometeu, ele não falha, mas você precisa ter paciência, você precisa ser perseverante, amém? A tua bênção vai chegar, irmãos. E agora eu trago para a nossa realidade hoje. Tem coisas que você está esperando há tempos, tem coisas que você está buscando há tempos, mas Deus pode mudar no estalar de dedos. Deus pode mudar num piscar de olhos. Não deixe de acreditar em Deus, não deixe de acreditar no Senhor. Eu não posso mudar a tua vida, irmão. Homem algum pode mudar a tua história, mas Deus pode todas as coisas. Às vezes nós nos tornamos uns crentes profissionais de carteirinha, já falei sobre isso. A gente cumpre todas as nossas obrigações, a gente sabe os mandamentos. É que nem o jovem rico que queria dar a vida eterna, e Jesus disse para ele cumprir os mandamentos, e ele fala, eu cumpro todos os mandamentos. Aí Jesus diz para ele, então, vai, vende tudo que tu tem, abre mão de tudo que tu tem. Aí ele não quis. Aí ele abandonou Jesus. Sabe por que acontece isso? Porque nós conhecemos os mandamentos, nós conhecemos o sistema, nós conhecemos a religião, nós conhecemos a igreja, nós sabemos como as coisas são feitas, nós sabemos como as coisas funcionam. E aí chega um momento que Deus fala, agora abre mão do teu orgulho. Sabe tudo o que tu acha que sabe? Abre mão agora. E deixa eu entrar em ação. Sabe aquela pessoa que ela gosta de ter o controle de tudo? Sabe aquela pessoa que ela fica confortável quando tudo está sob o seu controle? A maioria de nós é assim, naturalmente falando. Só que às vezes a gente quer tanto sob o nosso controle que nós não deixamos Deus controlar as coisas. Nós não deixamos Deus fazer as coisas. Nós não deixamos Deus agir. Aleluia. Deus quer tomar conta da tua vida, irmão. Deus quer tomar conta da tua casa. Deus quer tomar conta da tua família. Tem coisas que só Ele pode fazer. Tem coisas que a gente se esforça, faz o máximo que pode. Chega no nosso limite, não tem mais o que fazer. Aí Deus entra, porque Deus é o Deus do impossível. Aquele que prometeu, Ele não falha. Versículo 37, vamos lá, 37 e 38. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Vamos ao versículo 37 primeiro. O Senhor vem, e Ele não vai demorar, irmãos. Eu vou repetir, o Senhor vem, aleluia, e
Irmão, ei, volta para a terra, volta para o culto. Eu estou dizendo, Jesus vai voltar. O Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Se isso não mexe aí o teu fígado dentro de ti aí, os órgãos dentro de ti, eu não sei o que tem que acontecer, porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que entregou a vida por nós, aquele que morreu, ressuscitou no terceiro dia, ascendeu aos céus, está à direita de Deus, Ele vai voltar para buscar a igreja, mas uma igreja viva, não uma igreja morna, não uma igreja fria, uma igreja cheia da presença de Deus, cheia da presença do Senhor, aleluia. Sabe por quê que muitos não se empolgam mais com isso? Porque estão que nem alguns crentes lá de Atos, que achavam que Deus estava demorando demais para cumprir a sua promessa. Ô pastor, quase 2000 anos, todo mundo pregando que Jesus vai voltar, e Jesus não voltou até agora, está muito demorado. Mas a esses Pedro disse, o Senhor não retarda a sua promessa. Segundo Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, ou seja, paciente para convosco, não querendo que muitos se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Um dos maiores sinais de que a volta de Jesus está perto é o arrependimento. É o arrependimento que Jesus está perto de voltar. Porque pode ter certeza que tem gente hoje que se Jesus voltar, ele fica. Que se Jesus voltar, ela fica. E Jesus está sendo longânimo, Jesus está tendo paciência, aquilo que Jesus diz para nós termos, Ele está tendo antes de nós, paciência, longanimidade, para que todos possam se salvar, para que todos possam chegar ao arrependimento. Fique de pé, que agora sim eu vou para o final. Aleluia, glória a Deus. As irmãs da consolidação estão aí? As 4 estão aí? Vocês vão servir a ceia hoje quando eu chamar, tá? Pode tirar o crachá. Preste atenção aqui, irmãos. Aleluia. Meu parceiro, vem pregar aqui comigo. Aleluia. Versículo 38 diz, o justo viverá da fé. Irmãos, nós vivemos por fé e não por vista. Nenhuma circunstância difícil é capaz de apagar a nossa fé. Não pode ser capaz de apagar a nossa fé. Dia mal todos têm, problema todos têm, o meu é diferente do teu, o teu é diferente desse irmão que está aí do lado. Tem uns às vezes que ficam falando, eu tenho problema tal, mas o meu é pior. Eles ficam disputando, é o problema, né? Quando acontecer isso, você fala assim, tu tá com esse problema aí, eu também tenho, mas a minha fé é maior que a tua, quero ver tu ter fé que nem eu. Eu vou suportar, eu vou passar, eu vou em frente, eu vou avançar, porque nós não somos os que retrocedem. O cristão verdadeiro, irmão, ele tem uma santa determinação dentro de si, aleluia, tem uma santa determinação dentro de si. Pastor, o diabo se levantou, o inimigo nem sabe que a pessoa existe, às vezes, tão pouco que ela incomoda ele. O inimigo se levantou, o diabo se levantou contra a minha vida, irmão, se ele se levantou, ele vai cair, você vai pisar na cabeça dele, vai destruir ele, você vai dizer assim, estava tudo tão quieto, estava tudo tão tranquilo, eu estava de boa, mas agora o diabo mexeu comigo. Sabe aquele jogador de futebol bom, quem olha futebol aí, que ele tá quietinho lá na dele, né? Aí o adversário vai lá e mexe com ele, dá uma pegadinha nele, empurra ele, alguma coisa. Pra que foi mexer com o cara? Tu tem que ser esse cara, irmão. Irmã, tu tem que ser essa pessoa. E se o diabo se levantar contra ti, você vai com uma santa determinação dizer assim, agora é que eu não desisto, agora é que eu não paro, agora é que eu vou em frente, agora é que eu piso na cabeça de Satanás. Você pode chorar, você pode ficar triste, você pode andar de arrasto se for, mas você não vai parar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida nessa noite.
Em nome de Jesus, eu queria muito que você, nesse instante, se concentrasse mais ainda no Senhor, mas em orar a Deus agora. Se concentrar em orar a Deus. Se em algum instante dessa palavra o Senhor falou contigo, ou se Ele ainda está falando, o Senhor está dando o tempo que você precisa para você se arrepender. O Senhor está dando o tempo que você precisa para você decidir perseverar, para você decidir caminhar mais uma milha, lutar mais um pouco. Alguém mais sente a presença de Deus nesse ambiente? Alguém mais sente a presença de Deus nesse lugar? Você pode glorificar o nome dEle, irmão. Você pode exaltar o nome dEle. Aleluia. Você não tem que viver olhando para trás, você não tem que viver olhando para o passado, irmão. Você tem que olhar para frente, você tem que perseverar, olhar para o alvo que é Cristo, porque a recompensa, ela sempre vai ser maior que a luta, irmão. O troféu sempre vai ser maior do que todo o esforço que você precisou fazer. A recompensa, ela vai trazer alegria para a sua vida. A recompensa, ela vai trazer satisfação, ainda que durante a luta, ainda que durante a prova, ainda que diante da caminhada, ou durante a caminhada, você tem enfrentado muitas dificuldades. A promessa vale a pena. Paulo disse: eu considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Outra tradução fala: as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Persevere, continue caminhando, continue andando. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu oro por pessoas aqui essa noite. Então, a sua